Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, Croif Freitas, representando o CAC Estudos Espíritas, e mais um encontro para o nosso Clube do Livro. Bora? Bora conhecer um pouco mais da doutrina espírita. Lembrando a você de seguir o CAC no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e também de fazer a inscrição no canal do YouTube CAC Estudos Espíritas, ativar as notificações e acompanhar todos os nossos movimentos no CAC. Está aí o nosso símbolo padrão, nosso slide padrão de Kardec, amor e caridade. E hoje estamos no capítulo 18. Está acabando o nosso Clube do Livro, nosso segundo Clube do Livro. Faltam apenas 2 capítulos depois de hoje. O título é Resgates Coletivos, capítulo 18, da obra Ação e Reação, ditada por André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então, vamos de leitura. Resgates coletivos. Entendíamos-nos com Silas acerca de variados problemas, quando expressivo chamamento de Druso nos reuniu ao diretor da casa em seu gabinete particular de serviço. Lembrando que nossos participantes são André Luiz e Hilário, que estão na mansão, estudando sob a orientação de Druso, que repassou algumas atividades para seu assistente imediato, Silas. Então, aí Druso chamou Silas e este foi com André Luiz e Hilário até o seu gabinete. O chefe da mansão foi breve e claro. Apelo urgente da terra, pedia auxílio para as vítimas de um desastre aviatório, um desastre aéreo. Sem alongar-se em minúcias, informou que a solicitação se repetiria dentro de alguns instantes e conviria a esperar a fim de examinarmos o assunto com a eficiência precisa. Com efeito, mal terminara o apontamento e sinais algo semelhantes aos do telégrafo de Morse se fizeram notados em curioso aparelho. Druso ligou tomada próxima e vimos o pequeno televisor em ação, sob vigorosa lente, projetando imagens movimentadas em tela próxima, cuidadosamente encaixada na parede, a pequena distância. Qual se acompanhássemos curta notícia em cinema sonoro, contemplamos surpreendidos a paisagem terrestre. Sob a crista de serra alcantilada e selvagem, destroços de grande aeronave guardavam consigo as vítimas do acidente. Adivinhava-se que o piloto, certamente enganado pelo traiçoeiro oceano de espessa bruma, não pudera evitar o choque com os picos graníticos que se salientavam na montanha, silenciosos e implacáveis, à maneira de medonhos torreões de fortaleza agressiva. Então, o piloto bateu nos picos e caiu com a aeronave. Em pequeno quadro inquietante, um ancião desencarnado, de semblante nobre e digno, formulava requerimento comovedor, rogando à mansão a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. Então, veja, o ancião estava pedindo o resgate de 6 das 14. Enquanto Druso e Silas combinavam medidas para a tarefa assistencial, Hilário e eu olhávamos espantados o espetáculo inédito para nós ambos. A cena aflitiva parecia desenrolar-se ali mesmo. 8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de chague, algemados aos corpos, mutilados ou não. 4 gemiam, jungidos aos próprios restos, e 2 deles, não obstante ainda enfaixados às formas rígidas, gritavam desesperados em crises de inconsciência. Contudo, amigos espirituais abnegados e valorosos velavam ali calmos e atentos.
figurando-se cascata de luz vertendo no céu, o auxílio do alto vinha, solícito, em abençoada torrente de amor. O quadro patético era tão real à nossa observação que podíamos ouvir os gemidos daqueles que despertavam desfalecentes, as preces dos socorristas e as conversações dos enfermeiros que consertavam providências à pressa. De alma confrangida, vimos desaparecer a notícia televisada, enquanto Silas cumpria as ordens do comandante da instituição com admirável eficiência. Em poucos instantes, diversos operários da casa puseram-se em marcha na direção do local minuciosamente descrito. Voltando ao gabinete em que lhe aguardávamos o retorno, Silas ainda se entendeu com o orientador por alguns minutos com respeito ao serviço em foco. Foi então que Hilário e eu indagamos se não nos seria possível a participação na obra assistencial que se processava, no que Druso paternalmente não concordou, explicando que o trabalho era de natureza especialíssima, requisitando colaboradores rigorosamente treinados. Vejam, meus amigos, que nem todo mundo pode fazer o que quer, né? Nem no plano espiritual. Para aquela tarefa, os trabalhadores estavam rigorosamente treinados. Cientes de que o generoso mentor poderia dispensar-nos mais tempo, aproveitamos o ensejo para versar a questão das provas coletivas. Hilário abriu campo livre ao debate, perguntando respeitoso por que motivo era rogado auxílio para a remoção de 6 dos desencarnados, quando as vítimas eram 14. Druso, no entanto, replicou em tom sereno e firme: o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento, serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. Então vejam, informação que Kardec nos traz, e aqui é repetida, que a morte é diferente para todos, depende do grau de apego à matéria, e que em alguns ela é rápida e em outros pode levar mais tempo. Não podemos precisar quanto tempo, mas os relatos são de que pessoas passam muito tempo ainda se desvencilhando do corpo físico. Quantos dias, chamou meu colega, incapaz de conter a emoção de que se via possuído? E aí Druso responde: depende do grau de animalização dos fluidos que lhe se retém o espírito à atividade corpórea, respondeu-nos o mentor. Alguns serão detidos por algumas horas, outros talvez por longos dias, quem sabe? Corpo inerte nem sempre significa a libertação da alma. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições de nossa morte. Quanto mais chafurdamos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva de que se nos constitui a instrumentação fisiológica, demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos, nelas encontrando combustível para dilatados enganos nas sombras do campo carnal propriamente considerado. E quanto mais nos submetamos às disciplinas do espírito, que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne, em quaisquer emergências de que não possamos fugir
por força dos débitos contraídos perante a lei. Assim é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Então, a morte física não é sinônimo de que o espírito já se libertou do corpo e está já em uma das moradas do Pai. Isso, no entanto, considerei aqui André Luiz, não quer dizer que os demais companheiros acidentados estão sem assistência, embora coagidos à temporária detenção nos próprios restos. De modo algum, ajuntou Druso, ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. Os irmãos que se demoram enredados em mais baixo teor de experiência física compreenderão gradativamente o socorro que se mostram capazes de receber. Todavia, reparou Hilário, não serão atraídos por criaturas desencarnadas, de inteligência perversa, já que não podem ser resguardados de imediato? Druso estampou significativa expressão facial e ponderou. Sim, na hipótese de serem surdos ao bem, é possível se rendam às sugestões do mal, a fim de que, pelos tormentos do mal, se voltem para o bem. No assunto, entretanto, é preciso considerar que a tentação é sempre uma sombra a atormentar-nos a vida de dentro para fora. A junção de nossas almas com os poderes infernais verifica-se em relação com o inferno que já trazemos dentro de nós. A explicação não poderia ser mais clara. Talvez por isso, algo desconcertado pelo esclarecimento direto, meu companheiro, que tanto quanto eu não desejava perder a oportunidade de mais ampla conversação, acentuou humilde. Nobre instrutor, de certo não temos o direito de questionar qualquer determinação que lhe demande da autoridade. Ainda assim, estimaria conhecer mais profundamente as razões pelas quais nos é defeso o trabalho de colaboração nos serviços pertinentes ao socorro nos resgates de conjunto. Nos é defeso significa nos é proibido. Então ele queria saber por que era proibido ele e André ajudar no resgate de conjunto. Não poderíamos, acaso, cooperar com os obreiros desta casa nas expedições de auxílio às vítimas de acidentes diversos, de modo a pesquisar as causas que os determinaram? Indiscutivelmente, a mansão, com as responsabilidades de que se encontra investida, desincumbir-se-á de trabalhos dessa espécie todos os dias. Quase todos os dias, corrigiu Druso sem pestanejar. E fitando Hilário de estranha maneira aduziu. É imperioso observar, porém, que vocês coletam material didático para despertamento de nossos irmãos encarnados, quase todos eles em fase importante de luta, no acerto de contas com a justiça divina. Analisando os resgates dessa ordem, vocês fatalmente seriam compelidos à autópsia de situações e problemas suscetíveis de plasmar imagens destrutivas no ânimo de muitos daqueles que ambos se propõem auxiliar. Então, Druso viu ali um risco ao trabalho de André Luiz e Hilário, coletando material para, no caso, escrever os livros que foram escritos, foram ditados a Chico. Porque eles poderiam plasmar nas mentes as situações negativas e levar isso para as obras. Esboçando o leve sorriso em que deixara transparecer a humildade que lhe adornava o espírito de Skol, Druso acrescentou. Parece-me que não seríamos capazes de comentar um desastre de grandes proporções no campo dos homens sem lhes insuflar o vírus do medo, tanta vez portador do desânimo e da morte. A palavra do orientador, serena e evangélica, reajustava-nos os impulsos menos edificantes. Inegavelmente, continua Druso,
A terra jaz repleta de criaturas, tanto quanto nós, algemadas a escabrosos compromissos, carentes de ação contínua para o necessário reequilíbrio. Não seria justo atormentá-las com pensamentos de temor e flagelação, quando, através do bem, sentido e praticado, podemos cada hora arredar de nossos horizontes as nuvens de sofrimentos prováveis, assinalando-nos a atitude inequívoca de compreensão e de obediência, como não podia deixar de ser. O chefe da instituição continuou em tom afável, depois de ligeira pausa. Imaginemos que fossem analisar as origens da provação a que se acolheram os acidentados de hoje. Surpreenderiam, de certo, delinquentes que, em outras épocas, atiraram irmãos indefesos do cimo de torres altíssimas, para que seus corpos se espatifassem no chão. Companheiros que, em outro tempo, cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, pondo a pique existências preciosas, ou suicidas que se despenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes, em supremo atestado de rebeldia perante a lei, os quais, por enquanto, somente encontraram recurso em tão angustioso episódio para transformarem a própria situação. Era o que eles encontrariam se fossem investigar a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, porque o acidente foi uma queda, foi em penhascos, foi à beira do mar, então todas essas condições indicavam que no passado essas pessoas poderiam ter cometido essas ações citadas por Druso. Quantos milhares, e aqui Druso continua, quantos milhares de irmãos encarnados possuímos nós, em cujas contas com os tribunais divinos figuram débitos dessa jaca? Entretanto, não desconhecemos que nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Quantos romeiros terrenos, em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis, são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala no cairel do sepulcro? Quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceita de boa mente preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que se lhe amenizem os rigores da provação necessária? Então vejam que não existe uma regra, não existe um destino imutável. Tudo depende de como nós nos comportamos e a depender da nossa atuação na encarnação, até o nosso desenlace pode ser adiado de acordo com aquilo que estivermos contribuindo para o nosso melhoramento, para o bem do próximo, na prática do amor e da caridade. Druso continua. Bem sabemos que, se uma onda sonora encontra outra, de tal modo que as cristas de uma ocorram nos mesmos pontos dos vales da outra, esse meio, em consequência, aí não vibra, tendo-se como resultado o silêncio. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem através de todos os recursos ao nosso alcance. A caridade e o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Entregara-se o chefe a mais longa pausa e, movido pelo propósito de aprender, indaguei de Druso se ele mesmo não teria acompanhado algum processo de resgate coletivo
em que os espíritos interessados não teriam outro recurso senão a morte violenta, como um remate aos dias do corpo denso, ao que o instrutor respondeu presto. Guardo em minha experiência alguns casos expressivos que seria justo relacionar. No entanto, reportar-nos-emos simplesmente a um deles, pois nossas obrigações são inadiáveis. Ele só ia contar um caso. Depois de momentos rápidos em que naturalmente apelava para a memória, comentou benevolente. Há 30 anos, desfrutei o convívio de dois benfeitores. E aqui Druso vai contar toda a história desses amigos com quem trabalhou na mansão. Há 30 anos, desfrutei o convívio de dois benfeitores, a cuja abnegação muito devo neste pouso de luz, Ascânio e Lucas, assistentes respeitados na esfera superior, integravam-nos à equipe de mentores valorosos e amigos. Quando os conheci em pessoa, já haviam despendido vários lustros no amparo aos irmãos transviados e sofredores. Lustros, se eu não me engano, são períodos de 5 a 8 anos, se eu não me engano. Cultos e enobrecidos, eram companheiros infatigáveis em decênios de luta, nos prélios da fraternidade santificante, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas, para que se lhes expandissem os ideais de santidade e beleza, não demonstravam a necessária condição específica para o voo anelado, para o voo desejado. Totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no passado, no pretérito. Por isso que, muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos cimos, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale. Quando a gente fica olhando para cima, a gente não presta atenção no que está embaixo. Desta forma, passaram a desejar ardentemente a ascensão, sentindo-se algo desencantados pela ausência de apoio das autoridades que eles não reconheciam o mérito imprescindível. Dilatava-se o impasse quando um deles solicitou o pronunciamento da direção-geral a que nos achamos submissos. O requerimento encontrou curso normal até que, em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido. A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior, que lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados no tempo. Diversas fichas de observação foram extraídas do campo mnemônico, à maneira das radioscopias dos atuais serviços médicos no mundo, e através delas, importantes conclusões surgiram à tona. Em verdade, Ascânio e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos círculos da carne e as estações de serviço espiritual nas vizinhanças da arena física. No entanto, quando a gradativa auscultação, retorno ao passado, lhes alcançou as atividades do século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Arrebatadas ao arquivo da memória e a doer-lhes profundamente no espírito, depois da operação magnética a que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas as cenas de ominoso delito por ambos cometido. Em 1429, logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc. Famintos de influência junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza no território de Gantinais, sobre fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que lhes valeram mais tarde torturantes remorsos além do sepulcro. Chegados a esse ponto da inquietante investigação,
pela respeitabilidade de que se revestiam, foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular, ao que responderam não, negativamente, preferindo liquidar aquela dívida antes de novas imersões nos depósitos da subconsciência. Vejam, dois espíritos que já estavam para subir de plano foram remoer o que tinha e relembraram uma dívida, terem atirado dois companheiros de uma fortaleza num fosso para que eles morressem. E aí eles preferiram parar, quitar isso, para depois voltar a investigar a subconsciência. Desse modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, eles desistiram disso, suplicaram ao revés o retorno ao campo dos homens, no qual acabam de pagar o débito a Quelodimos. Ou seja, dois daqueles companheiros eram esses dois que pediram para voltar e pagar o que estavam devendo, morrendo nesse acidente aéreo. Como? Indagou Hilário intrigado. Até eu fiquei intrigado. Já que, aí Druso vai explicar, já que podiam escolher o gênero de provação em vista dos recursos morais amealhados no mundo íntimo, informou Druso, optaram por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram suas vidas. Há 2 meses, regressaram às nossas linhas de ação, depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram aos companheiros de luta no século XV. E o nosso caro instrutor visitou-nos nos preparativos da reencarnação agora terminada? Inquiri com respeito. Então, está perguntando se Druso os visitou para os preparativos daquela reencarnação que eles estavam terminando, encerrando. Sim, por várias vezes os avistei antes da partida. Associavam-se à grande comunidade de espíritos amigos, em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes às deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim tamanho redentor em resgates coletivos. Então, todos precisavam morrer daquela forma, porque o resgate era parecido, digamos assim. Aí André Luiz pergunta: e todos podiam selecionar o gênero de luta e que saldariam as suas contas? Perguntei ainda com natural interesse. Nem todos, disse Druso convicto. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, qual acontecia aos benfeitores a que me reporto, dispunham desse direito. Assim é que muitos vi habilitando-se para sofrer a morte violenta em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia, da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contraídos e consoante os ditames da própria consciência, não alcançava semelhante prerrogativa, cabendo-lhe aceitar sem discutir amargas provas, na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. Então, aqueles dois benfeitores tiveram o direito de escolher contribuir para o avanço da aeronáutica e, ao final, morrer com um acidente aéreo. Mas nem todos ali estavam com essa mesma condição. Muitos ali estavam porque precisavam passar por aquela prova para redimir seus débitos e não puderam escolher. Passaram, inclusive, por outras provações durante a encarnação. E os pais, inquiriu meu colega, alarmado. Hilário, no caso. Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser imolados ao progresso ou à justiça, na regeneração de si mesmos? A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida? Por Deus, né? Como não? Respondeu Druso. As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com elas em delitos lamentáveis.
no pretérito distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Estabelecera-se longa pausa, a lição com que nos impelia a rápidos mergulhos no mundo de nós mesmos. Hilário, contudo, insatisfeito como sempre, perguntou irrequieto: Instrutor amigo, imaginemos que as canilucas, após a vitória da que nos dá notícia, de que nos dá notícia, continuem anelando a subida aos planos mais altos. Precisarão para isso de nova consulta ao passado? Druso responde: caso não demonstrem a condição específica e indispensável, serão novamente submetidos à justa auscultação para o exame e seleção de novos resgates que se façam precisos. Aí André Luiz não aguentou. Isso quer dizer que ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? O interlocutor sorriu e completou: será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra, porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante, invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Os princípios de relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla a incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, de vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. O ensinamento era profundo. Cessamos as perguntas, a inquirição, e como o serviço urgente requeria a presença de Druso em outra parte, retiramos-nos em demanda do templo da mansão, com o objetivo de orar e pensar. Mais uma linda lição sobre a lei de causa e efeito, sobre a lei de ação e reação, título do livro. E aqui ficamos no capítulo 18. O próximo capítulo é o 19, com o título Sanções e Auxílio. Que a sua semana seja de muita paz e iluminada e até o nosso próximo encontro. Beijos magnéticos e lembra de dar o like. Obrigado.